Esse vídeo faz parte de uma saga chamada O Trajeto de Dom Pedro até o Ipiranga, partes 1, 2, 3 e 4, onde contaremos sobre a longa viagem do príncipe Dom Pedro até São Paulo, quando proclamou a independência do Brasil às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Você está assistindo a parte 4. Recomendamos que antes de prosseguir nesse vídeo, você assista as partes 1, 2 e 3. Nesse vídeo, contaremos como foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Mogi das Cruzes, Penha de França, São Paulo, Santos e Ipiranga. Então já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Enquanto Dom Pedro estava em Jacareí, o mensageiro continuou fazendo seu trabalho e seguiu o caminho avisando com antecedência a população de Santana de Mogi das Cruzes sobre a chegada da guarda de honra do príncipe. No dia 23 de agosto, Dom Pedro chegou em Mogi das Cruzes. Na entrada da vila foi recebido em festa por uma multidão com fogos de artifícios. Dom Pedro assistiu à missa na igreja de Santana. Depois, foi recebido com grande alegria na casa do capitão-mor Francisco de Melo. Em Mogi, o príncipe Dom Pedro se recusou a receber emissários do governo paulista dissolvido e da Câmara. Além disso, ele nomeou como governador das armas de São Paulo o Marechal Cândido Xavier de Almeida e Souza. Atualmente em Mogi das Cruzes existe uma relíquia guardada. Trata-se de uma bandeira do Império do Brasil, que foi instituída no dia 18 de setembro de 1822, apenas 11 dias após a independência. Tal bandeira completará 200 anos de existência em 2022. Depois de visitar diversos lugares importantes, se alimentar e dormir à noite do dia 23 para o 24 de agosto na casa do capitão-mor Francisco, Dom Pedro e sua guarda seguiram caminho até Penha de França. Essa seria a última parada até chegar ao centro de São Paulo. No atual bairro da Penha de França, o príncipe participou de uma missa na capela de Nossa Senhora da Penha. Penha era praticamente uma parada obrigatória de tropeiros que seguiam a São Paulo. Antes de chegar à vila, Dom Pedro mandou na noite do dia 24 de agosto de 1822 que Francisco de Castro e Chalaça fossem até a vila de São Paulo para verificar os ânimos da população. Sobre esse dia, Francisco de Castro deixou registrado em seu livro: a 24, 10º dia da jornada, passou o príncipe na povoação da Penha. À noite, por ordem do mesmo, eu e Francisco Gomes viemos à cidade, a fim de observarmos o estado em que ela se achava e podermos prestar exatas informações a respeito. Regressamos à meia-noite, dando notícias da perfeita quietação em que a tínhamos encontrado. Assim que amanheceu o dia 25 de agosto, Dom Pedro e sua guarda seguiram o caminho até São Paulo. Subiram a colina da Penha, passaram pela Várzea do Carmo e em seguida subiram a ladeira do Carmo. Sobre a chegada de Dom Pedro à vila de São Paulo existe um relato de uma escravizada chamada Lucrécia Cananeia Galvão, na época com 9 anos de idade. Ela viu o príncipe Dom Pedro pessoalmente. Ele chegou a cavalo, acompanhado de muitos moços, e trazia sua roupa com um pouco de barro da estrada. Ele era um moço bonito, de olhar alegre e de barbas suíças. Quando apeou do cavalo, então causava admiração. Alto, elegante e sem luxo. Segundo Francisco de Assis Vieira Bueno, outra testemunha ocular da entrada de Dom Pedro a São Paulo, o povo soltou fogos de artifícios e salvas de honras com canhões. Dom Pedro atravessou montado a cavalo a Ponte do Carmo e parou no meio dela.
quando então foi recebido por alguns políticos e pelo bispo Dom Mateus Pereira. No centro de São Paulo, Dom Pedro conseguiu restaurar o poder, que estava comprometido devido aos motins. Ele convocou novas eleições e conseguiu governar a província inteira. Foram organizados diversos eventos no Palácio do Governo de São Paulo, onde pessoas de diversas localidades foram visitar o príncipe. E foi em um desses eventos que outra história engraçada é contada. Dizem que enquanto acontecia um beijamão no Palácio do Governo, apareceu no local um idoso vestido com um uniforme muito ultrapassado e uma peruca branca, algo muito fora de moda na época. Talvez fosse da época da rainha Maria I, a avó de Dom Pedro. O senhorzinho chamado Vicente da Costa Taques Góes e Aranha era o capitão-mor de Itu e havia viajado mais de 110 quilômetros a cavalo para conhecer o príncipe. Quando Dom Pedro viu aquela cena de um idoso usando um uniforme tão antiquado e uma peruca, não conseguiu se segurar e deu uma gargalhada. O idoso senhor Vicente sentiu-se totalmente ofendido e disse alto para que todos ouvissem: "Saiba, Vossa Alteza Real, que com esta farda, com que o sirvo já por muitos anos, servia aos senhores reis, seus augustos pais, avós e bisavós." Dito isso, o velhinho se curvou e saiu do local. Dom Pedro, se arrependendo rapidamente de seu ato, se sentiu culpado e correu para pedir desculpas ao senhor Vicente na frente de todos. Foi em São Paulo que Dom Pedro conheceu a irmã de seu amigo Francisco de Castro, chamada Domitila de Castro Canto e Melo. Sim, Dom Pedro conheceu Domitila no final de agosto de 1822 e passaram a ter um relacionamento extraconjugal. Domitila de Castro e Dom Pedro foram amantes por mais de 7 anos, e ela seria elevada ao título de Marquesa de Santos posteriormente. Se você quiser saber como foi o primeiro encontro de Dom Pedro I e Domitila, então assista ao vídeo. Domitila de Castro, parte 1, Marquesa de Santos. Do dia 25 de agosto até o dia 4 de setembro aconteceram muitos eventos políticos. O príncipe Dom Pedro assumiu o governo de São Paulo temporariamente e conseguiu apaziguar os ânimos dos paulistas. Lá, ele mandou que fizessem novas eleições para ocupar os cargos remanescentes do governo deposto. No dia 5 de setembro, Dom Pedro decidiu descer até o litoral, mais precisamente a Vila de Santos, para visitar a família de José Bonifácio de Andrada e inspecionar as defesas do Porto de Santos. Não sabemos se é verdade, mas dizem que em Santos, Dom Pedro, que era casado com a princesa Leopoldina, levou uma bofetada por ter mexido com uma mulher escravizada. Não sabemos que dia exatamente o príncipe começou a passar mal, sentindo fortes dores de barriga. Mas sabemos que esse desarranjo intestinal atrapalhou a subida da Serra do Mar, pois Dom Pedro precisou parar diversas vezes no caminho para se aliviar. Segundo o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, havíamos subido a serra, quando Dom Pedro queixou-se de ligeiras cólicas intestinais, precisando por isso apear-se para empregar os meios naturais de aliviar os sofrimentos. Dom Pedro subiu a famosa calçada do Lorena. Vale lembrar que para subir a Serra do Mar, os animais mais indicados para fazer o trajeto eram as mulas e bestas. Diferente da famosa tela de Pedro Américo, chamada Independência ou Morte, o príncipe que se tornaria o primeiro imperador do Brasil estava vestido de forma simples. Vestia uma fardeta e calças azuis de polícia, botas, um chapéu e uma espada. Sobre o animal em que vinha montado, existem algumas divergências entre os historiadores. Alguns afirmam que era uma égua possante gateada ou uma bela besta baia. Já outros afirmam ter sido uma besta baia gateada. Foi nessa altura da viagem rumo ao centro de São Paulo que Dom Pedro teve que parar para atender a mais um chamado da natureza às margens do riacho Ipiranga. Nesse momento apareceram 2 mensageiros trazendo ordens de Portugal, notícias e as famosas cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina.
Após tomar consciência do conteúdo das cartas, Dom Pedro, irado com as cortes portuguesas que o insultavam e subestimavam o Brasil, subiu no animal e pediu a atenção de sua guarda de honra. O príncipe então ordenou que todos os membros da guarda arrancassem os laços portugueses de suas roupas. Laços fora, soldados! Vivam a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Ao que a guarda gritou: viva! Dom Pedro continuou: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Juramos, a guarda gritou. O príncipe, que agora declarava a independência do Brasil às margens do Ipiranga, desembainhou a espada, ao que sua guarda também repetiu o movimento. E falando alto, Dom Pedro disse: brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Isso tudo aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, por volta das 4:30 da tarde, às margens do riacho Ipiranga.